Estou muito feliz de estar aqui e eu já vou começar porque eu falo muito e eu tenho medo de passar do tempo, tá? Gente, a gente vem de várias séries, né? O Rafa, junto com alguns amigos nossos aqui do Alcance Jovem, que tem nos ajudado também a pastorear, vieram de uma série sobre a mesa, né? Muitos lembram que o Rafa fazia o pessoal colocar uma mesa aqui ou aqui. E depois a gente começou a série Equibalo, né? E essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês, ela não encaixa exatamente dentro de uma ou de outra, mas ela é um complemento daquilo que a gente tem construído nas duas, né? A palavra que eu vou falar é amigos da cruz de Cristo. Algo que o Senhor tem tocado meu coração profundamente, não de hoje, mas desde a minha adolescência. O Senhor tem convertido o meu coração para isso, ajustado as minhas intenções e me redimido ao longo desse processo para entender o que é ser um amigo da cruz de Cristo. O evangelho, do início ao fim, ele é um convite para a gente sentar à mesa, né? A gente aprendeu sobre isso. Ele é um convite e um envio. Mas para que a gente chegue a esse lugar da mesa e para que a gente seja enviado, existe um caminho a ser trilhado, que é a cruz de Cristo. Existe um convite que é feito a nós para que a gente possa ser amigo da cruz de Cristo. E às vezes ouvir isso pode ser um tanto quanto... Mas o que é ser um amigo da cruz de Cristo, né? O que é que a gente vai ter que fazer ou ser para que isso aconteça? E eu quero conversar com vocês sobre o que não é ser um amigo da cruz de Cristo. Mas isso vai ser um pouquinho mais para frente. Vou começar a explicar a respeito do texto que o Senhor tocou no meu coração. Mateus 16, 24 e 25. Acho que todo mundo conhece, não precisa nem abrir. Eu vou ler para vocês aqui. Que é, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Acho que é um versículo que a gente já ouviu muito. Acho que todo mundo que está há um tempo na igreja já deve ter ouvido muitas vezes. Se não esse versículo específico, outros versículos que também falam a respeito do mesmo tema, né? E eu gosto de ressaltar que aqui Jesus faz um convite aos seus discípulos. Então, você ser amigo da cruz de Cristo, você negar-se a si mesmo e carregar ela, predispõe que você seja um discípulo de Jesus, né? E eu vou trazer alguns conceitos a respeito desse versículo para a gente entender um pouquinho mais a respeito dele. Eu não quero ser reducionista e pegar um conceito que a Bíblia fala ao longo de toda ela e dizer assim, é isso. Mas eu vou tentar, de uma maneira simples, ajudar a gente a entender um pouco mais para construir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Então, o que é negar-se? O que é você ter essa negação, se seria assim que se fala, não sei. O pastor Marcelo Neves está aqui, ele pode corrigir meu português depois. Eu apertei lá naquele negocinho que dá o significado da Bíblia, né? E fala... declarar que não conhece ou tem ligação com alguém. Esquecer de si mesmo e de seus interesses. Então, é basicamente eu dizer, eu não conheço essa pessoa, não tenho ligação com ela, e esquecer de si mesmo. Mas isso é negar-se, não é negar o outro, né? Jesus não fala para a gente negar o outro, é a si mesmo. Então, você faz isso em relação a você mesmo. E o que é a cruz? A cruz é o processo que te leva a cumprir a missão ou o propósito qual o Senhor te chamou para viver, né? E a gente pode ver isso na vida de Jesus, né? A cruz, para Jesus, ela não foi apenas o final. A cruz foi todo o processo que ele teve na sua existência humana. Jesus, a cruz, como símbolo do evangelho, no final, ela é a representação de todo um processo que Jesus viveu. E esse convite para a cruz é isso, negar-se a nós mesmos e viver esse processo como Jesus viveu. Lembrando, é um convite para aqueles que escolheram e que decidiram ser discípulos de Jesus. Então, ser discípulo implica carregar uma cruz e me esquecer? Sim. É um tanto quanto... assim, se alguém pregasse o evangelho para mim, talvez, e falasse, você tem que carregar uma cruz e esquecer quem você é, eu vou dizer... tá bom, obrigada, beleza. Porque parece um tanto ruim, né? Parece difícil isso.
E eu vou contar só um pedacinho, esse não é o foco da mensagem, mas só para eu me expor para vocês e trazer a minha vulnerabilidade, dizer que eu também entendo. Essa palavra primeiro é para mim, né? Esse, como eu falei, desde a adolescência o Senhor vem construindo esses conceitos em mim, construindo esse processo de redenção que eu precisava entender. Eu nunca tive facilidade de lidar com a dor ou com a possibilidade do sofrimento. Isso foi muito difícil para mim. Eu tive muitas crises de fé quando eu me encontrei com um evangelho que não me prometia uma vida bonita, linear, dentro dos planos que eu imaginava e das expectativas que eu tinha daquilo que era o que o evangelho deveria ser, dentro do que eu achava que era bom, na minha visão desse tamanho, comparada ao que Deus vê, né? Eu tinha medo de Deus controlar a minha vida e, por isso, eu sofrer. E eu passei muito tempo correndo de Deus e construindo barreiras em volta do meu coração, limitando o agir dele na minha vida, não querendo passar por processos por medo de sofrer. Porque eu estava entendendo que viver o evangelho é um convite à negação e a uma cruz. Quando eu entendi que era a única maneira de eu viver plenamente o evangelho, era eu estar disposta a ser discípula de Jesus, a carregar a cruz e a me negar, foi quando eu entendi que Ele é bom, que Ele me ama, que Ele é digno de confiança. E isso fez com que eu conseguisse me libertar dessas amarras, dessa cegueira, dessas escamas nos meus olhos, né? Que fazia que eu tivesse medo de Deus. Ainda que o convite fosse para a morte, fosse para a cruz, fosse para a autonegação, o Senhor encontrou um lugar de confiança no meu coração, onde eu sabia que um pai não faria eu passar por algo que fosse ruim, sem causa, sem propósito, sem um final daquilo que precisava ser gerado dentro de mim. Mas voltando ao versículo, isso foi só um parênteses para vocês entenderem que assim, eu sei que é difícil, não é uma afirmação fácil de se fazer. Ninguém diz assim, sim, vou lá carregar minha cruz felizmente e morrer para mim mesmo. Não, não é fácil. No versículo começa de Jesus falando, né? O que a gente leu lá em cima, que é então, quem quiser ser meu discípulo, né? Começa com esse então. Gente, eu não sou uma maravilhosa do português, mas eu quis fazer isso para parecer chique. Daí eu pesquisei o que era esse então. Diz que é uma conjunção coordenativa de conclusão. Chique, né? O que significa? Que Jesus estava terminando de falar um negócio e queria concluir. Só isso. Então, pressupõe que acima desse texto tinham várias coisas que Jesus estava falando e ele usou esse finalzinho ali para concluir, né? Para dar um fechamento para o negócio. Então, eu vou ler para vocês, senão eu vou ficar fazendo vocês abrir a Bíblia muito, porque eu vou ler alguns textos. Eu acho que eu vou ler alguns textos. Mas, se quiserem anotar para ler depois em casa e conferir que eu não estou falando besteira, podem anotar. Mateus 16, do 21 ao 23, que é bem em cima mesmo, né? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Gente, eu não sei qual era a motivação de Pedro. Eu não estava lá. Eu não tenho uma bola mágica para descobrir as motivações do coração. Isso só o Senhor pode fazer, né? Mas, lendo o texto acima desse, ele tinha acabado de ter uma revelação a respeito de quem Jesus era, o Cristo, né? Ele tinha falado, tu és o Cristo, e Jesus falou, e foi tudo lindo, bonito. Aí embaixo, ele pega e fala que Jesus não vai morrer, que isso não vai acontecer. E Jesus chama ele de Satanás, que é adversário, fiquem bem tranquilos, né? Que é aquele que se opõe ao propósito ao qual Jesus chamou, e chama ele de adversário e pedra de tropeço, que seria armadilha, que seria alguém que faz você cair no caminho que você precisa seguir, né? Eu fico pensando, conjecturando, isso é uma ideia da minha cabeça, né? Porque Pedro era chamado de discípulo já.
ele já tinha caminhado um tempo ali com o Senhor, ele já era um discípulo. Jesus estava falando com eles como discípulos, né? Então, se a gente olha no cronológico ali do livro de Mateus, já tinha passado Mateus 10, 24. Em Lucas também fala dessa passagem que eu vou citar, Lucas 6,40, que fala que o discípulo não é maior que o seu senhor ou que o seu mestre. Em Lucas fala que Jesus falou, se a mim chamaram de Beelzebu, quanto mais a vocês. Em Mateus fala que ele sofreu perseguição, que ele sofreu, esqueci a outra palavra, mas várias coisinhas relacionadas ao sofrimento, né? E Jesus fala, e um discípulo não está acima, ou seja, está na mesma medida. Então, na minha cabeça, fico pensando que Pedro pode ter pensado assim, tá, o discípulo não está acima do mestre, né? Eu sou discípulo. Se ele morrer, o que me resta? Ih, me lasquei. Eu vou morrer também, gente. Vou morrer também. Se eu estou na mesma medida, se ele é perseguido, vou ser perseguido. Se apedrejam, vou ser apedrejado. Então, a expectativa, gente, é uma conjectura minha, a expectativa a respeito do evangelho, ela pode ter sido desconstruída, e mais ainda para a época, que é o quê? A nação estava vivendo perseguição, dificuldades políticas. Eles precisavam e eles queriam um líder político que se assentasse e reinasse sobre a nação. Então, a gente vê os discípulos no caminho de Emaús, onde Jesus explica tudo isso, a expectativa era de um líder que não morresse, mas que reinasse sobre eles, né? Então, se a gente olha para Pedro, a gente entende o mini surto ali que ele teve de dizer, não, você não vai morrer. Logo depois de ter chamado Jesus de Cristo e de ter ouvido Jesus falar que ele ressuscitaria. Ele ainda não tinha entendido o processo do evangelho de maneira completa. Ele não tinha entendido o propósito daquilo para qual Jesus tinha vindo à terra, né? Nesse momento, Jesus repreende ele severamente, chama ele de adversário, como eu falei para vocês, né? E quando eu olho para essas características na vida de Pedro, especificamente nessa passagem, a sensação que me passa é que Pedro ele pensava e vivia pelos seus próprios interesses. Ele não tinha entendido o propósito completo. Ele não estava tendo uma visão completa do que era o evangelho, daquilo que Cristo veio fazer. Ele estava apenas pensando momentaneamente, sendo impulsivo e sendo gerido por aquilo, né? Apesar da gente não saber as intenções reais de Pedro, aqui que eu quero entrar com vocês. Paulo fala a respeito de algo que eu acredito que Pedro foi nesse momento, que é um inimigo da cruz de Cristo. Ele não foi um amigo, ele se opôs ao propósito para qual Cristo estava sendo chamado, que era reinar. Mas a gente sabe hoje, né, que essa vinda vai ser de um rei, mas na época era de um cordeiro que ia morrer pelos nossos pecados e trazer salvação para a gente, né? Então, eu quero que daí vocês leiam comigo Filipenses, que é onde Paulo fala, 3, do 17 ao 19. Acharam, gente? Amém? Só um achou. O resto não. Acharam? Tudo certo? Ok, vou ler então aqui para vocês. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo começa falando nesse texto algo que me chama muita atenção. Na versão Almeida Revista e Atualizada, essa versão que eu li para vocês é a NVI, mas na Almeida, esse texto que fala há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, que é ali no versículo 18,
Na Almeida fala, pois muitos que andam entre nós. Ele não faz uma distinção como se ele estivesse falando para fora. Tanto que a carta é escrita para a igreja de Filipe. O Paulo direciona essa carta para a igreja. Então, ele não está falando para os que estão fora. Ele está falando para os que estão dentro. Há muitos que andam entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. Então, ele está falando sobre nós. E ele fala que ele escreve isso e repete com lágrimas. Então, era algo que gerava tristeza no coração de Paulo, né? Paulo não está falando para os de fora, como eu disse, né? Mas para os cristãos confessos. E ele cita 3 características a respeito desses inimigos, que seriam os adversários da cruz de Cristo. Eu, particularmente, acredito que essas 3 características, elas são como um ciclo, elas se complementam. Não quer dizer que o que eu vou citar para vocês é uma escada, uma precisa da outra para existir. Mas elas se complementam na sua existência. Uma acaba entrando dentro da outra, né? Vamos entender mais. A primeira característica que Paulo cita é que o Deus é o estômago, ou ventre em outras traduções, né? Ventre e estômago fala de algo muito primitivo. Para o pessoal que está fazendo jejum sabe como é difícil, né? Como é difícil a gente fazer o jejum, porque... porque é um instinto tão... assim, doido, você está com fome, você está com muita fome. Gente, eu fico muito mal-humorada, eu perco toda a auréola, todo o Cristo que existe em mim. O Rafa fala, meu Deus, amor, tu precisa se converter quando tu fica com fome, tu fica insuportável. Então, assim, é difícil, né? E fala de algo muito primitivo, de desejo, de vontade, sentimento. Fala dali, da onde nascem as paixões. E essas pessoas que Paulo está falando, são pessoas que vivem pelo que sentem, pelo que pensam, elas são definidas, a identidade delas é definida pelo que ela sente, pelo que ela pensa, e ela confia em si mesma. Ou seja, aquilo que ela pensa e aquilo que ela sente é a verdade absoluta. A gente está vendo, não só dentro da igreja, mas a gente está vendo fora, isso sendo muito forte e até exaltado. A identidade ser definida por aquilo que você pensa. E ela se tornar uma verdade a respeito da sua existência, né? Então, são pessoas que elas servem a si mesmas. Elas não têm um senso de coletivo. Elas vivem para os seus próprios desejos, para os seus próprios sentimentos. Elas caminham em cima disso e elas são servas dos seus desejos, escravas dos seus pensamentos, das suas paixões, dos seus sentimentos. E a gente estava fazendo até um negócio aqui na igreja. Gente, eu estou grávida e as palavras elas desaparecem às vezes da minha mente. E eu cito negócio, coisa, me perdoem, tá? Eu não sou assim normalmente, eu espero que eu não seja. O que a gente está fazendo com a Carol, que dá os negócios aqui de psicóloga? Jornada! A gente está fazendo uma jornada aqui do autoconhecimento. Isso. E ela logo começou a citar, ela falou que passam quantos 1000 pensamentos? Muitos, 1000 pensamentos por dia. 7.000, né? Alguma coisa assim, 7.000 pensamentos por dia pela nossa cabeça e 90% dele, 80% dele. É que esse exemplo não estava aqui, veio agora. Não tinha escrito para não parecer assim, então. 80% deles são inúteis. É comprovado cientificamente. Porque o pensamento acontece. E como que você acha que é uma pessoa que vive escrava do seu pensamento? Porque o caminho é pensamento, que gera sentimento, que gera uma resposta de comportamento. Então, são pessoas que servem às inutilidades. Muitas vezes que passam dentro da sua cabeça, que geraram sentimentos e vivem caminhando nisso, né? O perigo de você acreditar o que vem na sua cabeça, nos pensamentos, é que eles estão contaminados pela nossa tendência pecaminosa. A gente caiu por completo lá no Éden, não foi só um pedaço da gente e o resto está santo. Não, a santificação ela é completa. Ela precisa acontecer em todas as nossas partes como ser humano, né?
E a gente acredita tanto e a gente vive tanto pelo que a gente pensa que a gente não questiona e aquilo se torna uma verdade. Só que daí eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, todo mundo tem a sua verdade e a gente relativiza o que é absoluto. E isso é um perigo, gente. Assim, isso é assustador. Porque relativizar o que é absoluto é você dizer que qualquer coisa serve, que qualquer coisa pode ser verdade. E isso faz com que o nosso coração seja cauterizado e a gente perca a sensibilidade daquilo que a palavra de Deus fala. Porque a gente ouve tanta coisa, a gente aprende tanta coisa, a gente vive por tantos pensamentos e sentimentos, que então agora, se o que eu sinto está acima do que é absoluto, eu vou viver pelo que eu sinto e qualquer coisa me serve. E o meu coração não vai ter mais a sensibilidade de ouvir o que o Senhor tem para falar, porque o meu sentimento fala mais alto, porque o que eu sinto é muito real. Como que a gente vive dessa maneira? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu gosto de comer bastante. Eu gosto de comer. Não tanto quanto meu marido. Ele é um apreciador de muitas comidas. Os discípulos sabem e riem dele, porque ele gosta de comer. Mas eu também gosto. Eu tento ser saudável. Assim, às vezes, né? Mas eu tento. Eu gosto de tomar coca. É gostoso. Não é ruim. Ai, não, eu não tomo coca há 1 ano e daí eu tomei e é ruim. Tá, toma mais umas 3 vezes que você vai gostar. É simples assim. Não vai passar, gente, é bom. É triste, mas é bom. Mas a gente sabe que a coca é horrível, no sentido nutricional. Se a gente olhar lá atrás, tem gente que, não sei, limpou o vaso, desentupiu não sei o quê, colocou no carburador do carro, no zoco, não sei. Mas, assim, já inventaram 50 mil coisas para fazer com coca, né? Então, assim, eu acho que é ruim mesmo. Agora, a gente vive num ciclo de que a gente sabe que é ruim, mas a gente toma. Gente, eu amo bala fine, mas é muito ruim. Não me processem, por favor. Tá bom, coca, fine. Eu sei que eu não sou famosa, mas vai que um dia, né? Enfim, a gente sabe que é ruim. A gente sabe o mal que faz para o nosso corpo. Mas a vontade de comer, hoje o dia foi tão difícil, eu vou comer uma coisinha gostosa. Hoje o trabalho foi tão pesado. Hoje eu estou cansada, preciso... A gente sabe que é ruim. A gente sabe que não faz bem, mas as nossas vontades, os nossos desejos, às vezes eles ganham em cima daquilo que a gente sabe que é verdadeiro e que é real. Se a gente for numa nutricionista, ela vai falar isso pra gente. Gente, daí eu vou falar um negócio meu, tá? Eu faço jejum de ver séries e doramas. Por quê? Porque às vezes o domínio próprio passa muito longe, mas muito longe. Gente, eu já fiquei assim, só mais um episódio. Só mais um. E eu fui olhar às 4 da manhã. E eu tenho um filho que acorda 7h30. Daí eu só mentalizava assim, amanhã eu vou acordar feliz. Não vou acordar mal-humorada. Ninguém vai saber que eu fiquei até 4 da manhã assistindo série. Eu acordava com o olho vermelho e eu perdi a paciência em 5 minutos. A vontade, o desejo dentro de mim era muito maior. E às vezes. E eu preciso. Se eu não tenho maturidade, então eu simplesmente ajo como se eu fosse uma criança. Não consigo controlar? Então tá bom. Então eu tiro de mim. Faço igual com meu filho Daniel. Ele joga todos os brinquedos no chão. A regra é assim. Se você continuar jogando brinquedo que não é de jogar, a mamãe vai guardar. O que se joga? Bola. Ele joga a bola? Joga. E todo o resto também. A gente guarda até que ele aprenda a não destruir os brinquedos dele. E eu me trato do mesmo jeito quando eu percebo que o meu vento está sendo maior do que a verdade absoluta que eu sei. Por isso que é difícil para a gente, às vezes, sair dos pecados. Porque a vontade e o desejo, ela vem acima da verdade absoluta que a gente sabe que é real. Pornografia, comer compulsivamente, falta de perdão. O sentimento está ali, latente na falta de perdão. A injustiça, a justiça própria, a necessidade de controle.
Porque nasce do nosso ventre. E se a gente não submeter as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que é absoluto... Gente, eu faço questão de falar isso, assim, eu falei para o Rafa. Gente, a verdade, ela não é relativa. Não tem, essa é a minha verdade. Não, tem só uma verdade. E é a palavra de Deus. É a vida de Jesus Cristo. Não existem outras verdades. Se a gente não faz isso, a gente se torna escravo do nosso ventre. A gente serve os nossos desejos. E a gente viu o pastor Luciano aqui fazer essa série maravilhosa sobre o Espírito Santo, né? E eu vou falar para vocês de verdade. Vocês acham que quando eu estava lá pulando episódio, um atrás do outro, eu não ouvia o Espírito Santo falar para mim, sério que você vai fazer isso? Sério mesmo? Sério? Você poderia... Vou falar. Você poderia gastar tempo, às vezes, orando. Mas quando é para orar, você fala assim, já deu. Tipo, esse é meu tempo devocional, acabou, agora eu vou fazer outra coisa. Ali tu não quer mais um pouquinho. Ali tu não quer estender. Eu vou ler a Bíblia. Não, hoje foi a minha cota. Consegui a minha cota, mas tu não quer estender mais um pouquinho. Eu ouvi, muitas vezes, e ouço. Mas, às vezes, eu simplesmente ignoro. Por quê? Porque meu ventre está ali, gritando dentro de mim, dizendo, só mais um pouquinho. É bom, gente, é gostoso. E eu vou falar assim, é pecado? Não, gente, não é errado ver série, não é errado ver dorama, não é errado comer as coisas que vocês gostam, não é. Eu não estou aqui sendo uma... como é que fala? Esqueci a palavra. Vou continuar. Eu não estou aqui querendo à força fazer com que vocês vivam uma religiosidade aparente do que pode ou do que não pode. Mas quando a gente passa a ignorar o Espírito Santo e a gente passa a atender os desejos da nossa carne, a gente está caminhando para ser um inimigo da cruz. O Rafa falou sobre isso na última palavra dele. Deixa eu olhar a hora. Ele falou a respeito da gente... suspeitar de nós mesmos antes de qualquer outra coisa, né? Serei eu, Senhor. Então, nesses casos, é o mesmo caminho. Se nós não suspeitamos de nós, se nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, a gente vai cada vez mais se tornando escravo dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Eu lembro de uma vez o pastor Ricardo Vasconcelos falar isso, e foi a primeira vez assim que eu disse, meu Deus, que medo de mim mesma. Não foi a primeira vez que eu tive medo de mim mesma, porque eu sei a capacidade para o mal que eu tenho. Eu sei o pecado que habita dentro de mim e eu não posso brincar com ele. Mas ele falou assim, o primeiro indício de que você pode cair em adultério é você dizer, eu nunca vou trair. Então, a gente precisa ser astuto contra o desejo, contra o pensamento, contra o sentimento que habita dentro de nós. Né? Vou seguir para não me perder no tempo. Segundo, o que Paulo fala é que eles passam a se gloriar das vergonhas. A gente já viu muitas pessoas, eu pelo menos já vi, talvez você lembre de alguns exemplos, que elas fazem coisas extremamente vergonhosas e elas se orgulham disso. Né? O Rafa pregou uma vez sobre isso também, e eu vou usar o mesmo exemplo que ele usou. Eu não sou grossa, eu sou sincera, eu falo a verdade. Porque meu temperamento é colérico. E você aceitou Jesus, temperamento não é signo, é predisposição. Predisposição, mas Jesus é mais forte que a predisposição. Amém? Amém. Porque eu sou melancólica. Então, eu não estou lembrando de nada aqui, mas eu lembro da primeira vez que o Rafael brigou comigo e me magoou. E se eu deixar essa semente, fica dentro de mim, e eu fico toda chorando e magoada. Então, eu sei que temperamento é uma predisposição, mas Jesus é mais forte do que isso. Eu ouvi um exemplo do Paulo Borges Júnior, que ele conta, esse eu anotei, tá? Não vou ter que ficar perguntando para o pessoal ali. Na década de 80, uma mulher, uma cristã, tinha um carro importado e ele quebrou. E nessa época, ele contou que era difícil conseguir peças porque elas vinham de navio. Então, demorava. Se você quebrava, você tinha que esperar um tanto de tempo para aquela peça poder vir, tudo isso, né? Ela chegou na oficina e ela falou para o moço que ela precisava da peça, tudo isso. Ele disse, não tem estoque, senhora, eu posso pedir, chega em 3 meses. Aí ele conta que ela tirou uma Bíblia daquelas bem de crente, assim, colocou em cima da mesa e falou, você sabe quem eu sou? Eu sou filha do rei. Entra lá e pega a peça para mim.
Daí diz que o moço ficou assustado, né? Meu Deus, mulher doida. Entrou, pegou a peça. De quem que era a peça? De outro cliente. E ela saiu testemunhando que, por ser filha do rei, ela tinha conseguido a peça. O evangelho não veio fazer isso, gente. Ele não veio facilitar a nossa vida nas expectativas que a gente tem a respeito de um Deus bom. Ele veio nos redimir do pecado e nos dar a vida de Cristo. Amém? Então, se a gente for pensar um pouquinho mais no contexto do que a gente está vendo acontecer hoje, ao nosso derredor, na nossa cultura, são pessoas que elas adequam a verdade às suas expectativas. Gente, eu nunca esqueci isso. E a gente está vendo o que está acontecendo em Israel, e isso tem me entristecido muito, eu até parei de ver um pouco as notícias. E é muito extremo o que o grupo terrorista está fazendo. E eles são convertidos a uma religião. E eu sei que um pastor citou um exemplo uma vez, eu não lembro que pastor que foi para eu poder falar, mas que a diferença entre os cristãos, nós cristãos, e essas pessoas que servem a essa outra religião, é que eles não adequam a vida deles, não adequam o Alcorão à vida deles, mas eles adequam a vida deles ao Alcorão. Então, não existe uma verdade relativa. Aquilo ali é absoluto e é o que vai guiar a vida deles. E nós não. A gente lê um texto separado da Bíblia e a gente faz aquele texto servir o nosso ventre também. E a gente adequa aquilo ali para que a gente não precise morrer ou negar a nós mesmos, né? São pessoas que atualizam a Bíblia e adequam as verdades, porque elas foram cegadas pelo seu ventre. Elas já ignoraram tanto o Espírito Santo, elas já deixaram ele falar sozinho tantas vezes, que elas perderam a sensibilidade. Não existe mais visão para aquilo que é do céu. E daí a gente vem no terceiro ponto, que é só pensam das coisas da terra. Gente, isso é tão triste. É perder a noção da eternidade. Gente, assim, eu não sei se vocês já tiveram crise existencial. Eu já tive. Muitas. Né? Eu sou muito melancólica, assim, então eu gosto de ver natureza, eu fico apreciando as coisas, eu fico me perguntando os porquês da vida, eu não encontro respostas. Ai, meu Deus, imagina eu adolescente. Beleza. Ai, eu amo os adolescentes, tá, gente? Se tiver algum aqui, amo vocês. Mas eu sei que é uma fase que a gente está se descobrindo, né? Então, eu estava me descobrindo também. E não só adolescente, depois mais velha também tive as minhas crises existenciais. Mas se a gente não encontra uma causa na nossa existência nessa terra, ela é muito fútil e superficial. A gente não tem algo pelo que viver. Então, a gente vive pelo quê? Pelo prazer que a gente encontra aqui. A vida se torna tão centrada em si mesmo, eu não tenho algo pelo que viver lá na frente. Lá na frente eu não sei o que vai acontecer. Então, o que eu tenho aqui agora é o que vai ser o Deus da minha vida que vai governar sobre mim. E isso aqui é tão passageiro. Isso aqui acaba tão rápido. A realidade é o que é eterno, né? Então, os interesses das pessoas que elas perdem uma visão de eternidade é que o que eu quero é o que me faz feliz aqui e agora. É o meu prazer aqui e agora. Não é lá na frente. Nós não temos uma visão de futuro. Nós não temos uma expectativa a respeito do que está por vir. Nós não temos uma esperança. Vivemos pelo aqui e pelo agora. E a gente não espera uma redenção para a nossa alma. E eu já parei para pensar que se Jesus não tivesse vindo ao meu encontro, em todas as minhas crises, em todas as vezes que eu não queria negar o meu ventre, em todas as vezes que eu não queria negar a mim mesma, esquecer de quem eu era e carregar a minha cruz, e Ele que veio, gente. Pela graça do Senhor, foi Ele que veio. Muitas vezes eu não consegui ir até Ele, foi Ele que veio ao meu encontro. Se eu não tivesse me escandalizado desde o começo com esse convite para a morte, com esse convite para a autonegação, para a cruz de Cristo, eu estaria presa nos meus medos, nas minhas tentativas de construir os deuses de acordo com os meus interesses e sentimentos e caída em muitos enganos.
e sofrendo. E a palavra de Deus fala que, nesse versículo, que o caminho dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição. Então, assim, não existe uma expectativa e uma esperança de não haverá mais dor. Para quem é escravo do seu ventre, para quem vive se gloriando das suas vergonhas, para quem não pensa nas coisas eternas. Não existe o que a gente cantou aqui. Não existe um não haverá mais dor, não existe uma esperança futura. Só existe um aqui e agora. E nas minhas tentativas de não sofrer, era onde eu mais sofria, porque eu sofria sem causa, sem propósito. E assim como Jesus se encontrou comigo, ele se encontrou com Pedro, que a gente começou a falar lá das minhas conjecturas a respeito dele, né? Pedro que, mais para frente a gente vê que Jesus falou para ele que Satanás iria cirandar a alma dele, iria peneirar a alma dele. Eu vou pedir para vocês já ficarem de pé e eu não sei, era o Álvaro que estava aqui, né? Se ele quiser subir, ou se o pessoal todo quiser subir, fiquem à vontade. Se Jesus não tivesse permitido Pedro passar por esse processo, aonde depois ele negou a Jesus, né? As verdades do coração dele, daquilo que estava sendo, o que estava regendo a vida dele, do que ele estava se tornando escravo, elas não teriam vindo à tona. Elas não teriam sido expostas. Mas foi quando Pedro negou a Jesus que ele se encontrou com a morte que habitava dentro dele, com a cegueira espiritual que habitava dentro dele, com a escravidão talvez que ele tinha a respeito de muitas coisas. Mas Jesus não rejeitou ele naquele momento. A gente vê Jesus se encontrando com ele na praia. E ali foi aonde Jesus convidou ele para morrer. Mas esse é o paradoxo do Evangelho que me encanta. Morrer no Evangelho é viver. Porque em Mateus fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas fala por causa de Cristo. Existe um lugar certo onde o sofrimento não é em vão e aonde você se torna um amigo da cruz de Cristo. É aonde o seu sofrimento é pela causa de Cristo. Não por causa de Cristo, mas pela causa de Cristo. Pela missão que Ele nos deixou, por aquilo que Ele disse, eu vou e deixo vocês. Isso é o que deve gerar sofrimento e isso é o que deve ser aquilo que rege a nossa vida. Podemos pensar que negar a nós mesmos e negar as nossas vontades é difícil, e eu sei. Tanto que os exemplos que eu dei para vocês não foram exemplos que eu não fiz, ou que eu não vivi, ou dificuldades que eu não tenho. Eu não estou me colocando num lugar de superei tudo. Porque o que eu tenho entendido do Evangelho é que a linha de chegada, gente, ela é no final. Não quer dizer que eu estou estagnada. Não quer dizer que eu estou parada num poço afundada. Mas quer dizer que eu estou sendo santificada nesse processo. Então eu luto também. Eu também tenho que negar o meu ventre, porque eu não quero que os meus olhos se fechem, que o meu coração se cauterize, que eu não veja mais o sentido daquilo que o Senhor me chamou para você, pelos meus medos, pelos meus receios. Se a gente entende o que Paulo fala aos Efésios, ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e delitos. A gente já estava morto. Mas Jesus nos chamou para a vida, só que esse convite para a vida que Ele tem para nós, não é para a gente viver a nossa vida, é para a gente viver a vida dEle. Então pressupõe que a gente não deve rejeitar a cruz e a autonegação. A gente deve negar as nossas vontades, porque se a gente vive servindo o nosso ventre, as nossas paixões, o destino final é a perdição. Eu sei que está sério o assunto, né? Eu sei que pode ser um pouco duro. Mas eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu nunca entendia muito a correção do Senhor. Como eu falei para vocês, sempre foi difícil para mim lidar com o sofrimento e com a dor. Depois que eu tive o Dani, vou chorar agora. Eu sempre falo isso, eu aviso quando eu vou chorar, tá, gente? Depois que eu tive o Dani,
eu passei a entender a correção em amor. Porque toda vez que eu corrijo o Dani, não quero que ele sofra, por mais que às vezes cause dor. Eu não quero que ele fique traumatizado com a correção. Mas eu quero alinhar o coração dele. Porque eu sei a capacidade que Deus colocou dentro dele, eu sei aonde Deus pode levar ele. Se eu não cumprir com o meu papel de corrigir ele e de alinhar o coração com amor, quem vai fazer? Então, depois que eu entendi isso curou muito meu coração. Porque quando eu percebia o Senhor me corrigindo, eu não sentia a dor, eu sentia a graça. Eu sentia a misericórdia. Eu sentia Deus me falando, ei, eu sei o que eu coloquei dentro de você. E eu não te chamei para ser escravo do seu ventre. Eu não te chamei para viver como um inimigo. Você já confessou o meu nome. Você já está aqui dentro. Seja livre dos seus desejos, das suas paixões. Porque a gente vive com a alma cansada e sobrecarregada. Porque a gente carrega os fardos que Jesus não chamou a gente para carregar. A gente carrega a nossa vida que a gente quer viver a todo custo. Mas se a gente entender que é quando a gente perde a nossa vida que existe descanso. Porque Jesus convida a gente para viver a vida dele. Então não é uma repreensão para que você se sinta culpado, para que você diga, meu Deus, minha vida acabou. Não, é dizendo, existe graça sobre você, para você viver além disso. O chamado não é para inimigos da cruz de Cristo. O chamado é para amigo da cruz de Cristo. É para uma esperança de um dia não haver mais dor. Mas para isso a gente não pode trocar os prazeres terrenos por aquilo que é eterno. A gente precisa, e eu me incluo nisso, gente. Porque vocês acham que essa mensagem não me deu uns 30 tapas na cara? Mas eu senti a graça. Eu chorei, eu disse, Deus, obrigada. Porque se tu não me amasse, tu não ia falar isso para mim. Se tu não visse o que tu tem para construir na minha vida, tu poderia me deixar. Mas assim como Jó, ele não deixou Jó em paz. E é aí que ele foi misericordioso com Jó. Ele poderia ter deixado Jó em paz, mas ele não deixou. E ele pôde levar Jó muito além. O Senhor não nos deixa no mesmo lugar. Ele quer empurrar a gente. Ele quer empurrar a gente para aquilo que Ele tem de melhor para nós. Ele quer empurrar a gente para viver uma escravidão por amor. Não uma escravidão porque não tem opção. Mas uma escravidão por escolha, por aquele que entregou tudo por nós. Por aquele que deu tudo o que tinha. Que derramou toda a graça e que diz, ei, você não precisa ser escravo dos seus pensamentos, dos seus desejos. Você não precisa se gloriar daquilo que você sabe que é vergonhoso. E você precisa entender que se a sua expectativa é só a terra, a sua vida é só um momento, não tem esperança de futuro. Não vale de nada. Paulo fala sobre isso. Eu não quero constranger ninguém. Eu não quero que ninguém tenha que vir aqui na frente, porque eu acho que nós todos precisamos ter essa consciência a respeito do Evangelho. Eu acho que nós todos precisamos viver uma vida de manutenção contínua a respeito do que nós estamos servindo. A respeito de quem nós estamos servindo, do que está sendo a glória da nossa vida, se está sendo a cruz de Cristo ou as nossas vergonhas, e de até onde os nossos olhos estão alcançando ver. Então eu quero fazer uma oração por todos nós. Eu vou convidar você a fechar seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, o que você quiser fazer. Senhor, nos livre de nós mesmos. Nos livre da incapacidade, da pequenez de viver apenas pelo que eu sinto, pelo que eu desejo e servindo apenas a mim mesma. Me livra, Senhor, nos livra de ser escravos de nós mesmos, Pai. Você nos libertou para a vida. Você nos fez livres para viver uma vida cheia
de Jesus. E eu sei que às vezes é um momento onde a gente quer, mas não quer, porque a gente tem medo, porque a gente tem receios, e porque é inseguro se lançar com fé em um Deus que a gente está num processo às vezes de conhecer. Mas eu ouvi o Rafa me falar isso tantas vezes ao longo do processo que o Senhor tem feito em mim, e eu queria falar para os meus irmãos. Em mais de 2000 anos de história, Ele não falhou com ninguém. Você não vai ser o primeiro. Deus, você é digno de confiança. Nos livra de viver para nós mesmos, baixo as nossas escolhas, e nos faz livres, Senhor, para nos lançar em Ti, para viver a Tua vida, para viver como escravos por amor, Senhor. Nós não queremos ser escravos de nós mesmos, servir a nós mesmos. Nós não queremos ser inimigos da cruz. Nós queremos viver como amigos da cruz de Cristo. Como alguns dos discípulos que no final de suas vidas, quando se aproximavam da morte, eles ficavam felizes por entender que eles teriam a honra de morrer como Jesus morreu, por uma causa. Senhor, nos traz a consciência a respeito de que o sofrimento não é em vão e que a esperança do futuro é muito maior do que um prazer momentâneo. Senhor, que a gente possa ter uma consciência de anelar a Tua volta, de desejar estar contigo, e que isso seja o que governe a nossa vida, não esses prazeres, Senhor, que são tão passageiros. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida que vale a pena, como amigos da cruz, dispostos a se esquecer de si mesmo, de negar a si mesmo e de viver a morte com Jesus, de viver a vida com Ele. Em nome de Jesus. Amém.